Café Brothers, episódio 99. Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Tamo junto, irmão, mais uma vez. Álvaro, o que a galera tem que fazer nas redes sociais aí? Nossos amigos, colegas e seguidores, como sempre, por favor, ativa o sininho, segue nós no Instagram Café Brothers 4 e segue nós também no YouTube. Hoje nós vamos estar quase completando o episódio número 100, então compartilhe com o pessoal, que na hora que a gente passar do episódio 100 vai ter surpresa pro pessoal aí. O Xandó vai apresentar um negócio bacana aí. Exato. Pessoal, a gente também quer agradecer, os nossos patrocinadores que fazem o Café Brothers juntamente conosco acontecer. Então, quero agradecer a E-Forte Incorporadora. Se você quer fazer um bom negócio no Brasil, fora do Brasil também, investir em casas, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil também, procura o Rafael lá na E-Forte, nosso parceiraço. Também o Juninho aí tá dando uma força para nós aí, através da água Flor do Pantanal, a água que vem da fonte da vida. Ele falou, essa água é boa demais, hein? Falei, a fonte da juventude. Ele falou, a fonte da vida, tá? E a Acelerium, telecomunicações, a internet mais rápida que um pensamento. Então, se você quer streamer, liga lá pro pessoal lá. Se você levar um amigo na Acelerium, você ganha 50% de desconto na sua próxima fatura, né? E segundo meu amigo Thiago Tamioso, se levar o inimigo lá pra lá, ganha 100%. Mas levando um amigo já tá bom. Galera, é o seguinte, no episódio 99 hoje nós vamos apresentar aqui a nossa convidada. Nós estamos aqui hoje com a Ana Nery Terra Souza. Ela é casada há 36 anos com o José Adolfo. Ela é mãe da Gabriele e da Micaela. Também é vovó da recém-nascida, a netinha Isabel. Ela tem a graduação de professores e licenciatura plena. Hoje ela está como diretora estratégica do grupo Água Tirada. Também é tesoureira do Sindicato Rural de Maracaju. Vice-presidente do De Olho no Material Escolar. Ela é diretora do Centro-Oeste da Sociedade Rural das Mulheres Brasileiras e também é pastora. Seja muito bem-vinda, Ana Nery, ao episódio 99 do Café Brothers. Obrigada aos ouvintes, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para podermos compartilhar um pouquinho, aprender e compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Ana, deixa eu perguntar para você, assim, aqui a gente sempre pergunta pro pessoal o que te trouxe a Maracaju, como que você veio, mas acabei descobrindo que você nasceu em Maracaju. Queria que você falasse um pouquinho como que foi essa chegada da tua família. A família do meu pai são a família realmente que veio desbravando aqui, fundadora, e isso para nós é muito gratificante, podendo estar aqui no Maracaju completando 100 anos esse ano, A minha mãe foi a primeira enfermeira, meus avós moravam ali na região de Jardim, mas meu avô, a família dele e da minha avó são gaúchos e vieram na década ainda de 40, para essa região. E minha mãe foi convidada para fazer uma escola técnica que estava abrindo em Dourados, que é o Hospital Evangélico. Quando estavam formando o Hospital Evangélico, em Dourados, minha avó era cristã, e então minha mãe também, e eles foram nas igrejas convidando, porque eles estavam começando o curso técnico ali de enfermagem no Hospital Evangélico. Então foi uma época, e daí foi ela e minha tia junto, então, e as duas, quando terminaram, elas foram convidadas para virem para Maracaju, que o hospital já tinha se iniciado, mas não tinham enfermeiros ainda, Tinha alguns médicos, algumas pessoas práticas, e elas vieram como técnicas trabalhar em Maracaju. Era uma época muito gostosa, interessante, era ainda poço, então às vezes tinha que tirar água para colocar na caixa d'água, não existia anestesia naquela época ainda, então são histórias e histórias, E meu pai, assim, se apaixonou, minha mãe é uma loira muito bonita, olhos azuis, meu pai foi trabalhar no hospital de motorista da ambulância só para conquistar minha mãe, Daí conquistou, tirou ela do serviço.
Mas assim é mais ou menos, né, a nossa história. E meu pai, né, realmente a família chegou aqui já como os fundadores, né, vieram de Minas, Goiás, então toda essa história aí que foi, né, conquistando Maracaju. Esse sotaque teu de Minas lá é do seu pai, então. Não tem muito, né, o sotaque eu acho que é do maracajuense mesmo, né, meio pesado, né, mas meu pai, né, já nasceram aqui, minha avó já nasceu aqui, né, então foram os bisavós, né, que vieram lá de Minas, de Morrinhos, dessa região aí, Goiás, e iniciou, né, o Maracaju. Legal. Ana, seguinte, então a gente tá tendo o privilégio hoje de conversar com uma pessoa que é uma das, vamos supor, faz parte das desbravadores aí de Maracaju, então chamou até atenção. Então a sua mãe provavelmente comentou contigo, viu muita gente nascer aqui, né? É uma primeira enfermeira ali, é uma profissão muito nobre, mas eu queria não avançar um pouco no tempo, mas uma coisa que me chama muita curiosidade para os dias atuais, né? Inclusive, eu acho que pode servir de inspiração para quem acha que faz pouca coisa, mas dentro, a gente falando aqui no backstage, né? Como que você gere o teu tempo? Porque assim, você é uma pessoa muito ativa, não só aqui na cidade, no estado, a nível nacional também. Como que você consegue gerir essa tua agenda? Você tem alguém que te ajuda? Você tem uma secretária? Você mesmo que faz tua agenda? Como que é a gestão dessa agência da Ana Nery? Na igreja eu tenho, né, a secretária que me ajuda, mas o restante, mas sou eu mesmo, né, que ainda controlo a agenda. Estamos dando conta, dividindo. Mas na associação, né, no De Olho no Material Escolar, nós somos um grupo muito grande, então a gente tenta se dividir. Tem horas que realmente aperta, né, um pouco aí, sindicato, né, pouco, né, menos agora, só na época da exposição, a gente tem bem mais atividade também para estar, né, executando, mas temos que cuidar um pouco, né, temos que cuidar que tem hora que a coisa dá uma atropelada aí, mas a gente, eu acho que com carinho, com amor, a gente olhando, né, a agenda e sempre Deus vai providenciando, não precisa ficar apavorado, porque dali a pouco, né, às vezes encavala alguns, né, compromissos aí, daí a pouco, sabe, um tem que sair, o outro não vai dar certo, e tudo vai se ajustando, né, e a gente consegue cumprir com todas as necessidades aí. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, até pra gente conhecer e falar também da importância desse projeto, que é o De Olho no Material Escolar. Como que surgiu isso? Como que funciona? Tá instalado a nível nacional, só no estado? Como que é esse projeto? Fala um pouquinho pra gente. O projeto da Associação de Olho no Material Escolar é uma associação nacional. Nós iniciamos, estou desde o início da fundação, foi na época da pandemia, né? Os pais voltaram-se para assistir aula junto com os filhos e foram entendendo que as coisas, né, estavam muito piores, né, do que se imaginava. Então, na minha fase, a minha já tinha passado essa fase, né? Minhas filhas já estavam em faculdade, formando, mas nós já tínhamos um trabalho, né, que desenvolvendo aqui em Maracaju, que sempre nós tivemos envolvidos no sindicato rural, com a educação, aliás, quando o nosso hoje governador, né, mas o Eduardo era o nosso presidente do sindicato aqui, e a Mônica, nós iniciamos um trabalho, eu cheguei de Cascavel, tinha visto um trabalho muito interessante lá, falei, eu queria apontar isso aqui no sindicato, você me ajuda? Pode, Dudu? E nós, né, a Mônica prontamente me ajudando ali, se fizemos e iniciamos a fazer as visitações das crianças, né, no parque, uma visitação dirigida, onde tivesse um conteúdo maior de educação ali dentro. Então, por esse trabalho que a gente já estava desenvolvendo, então as pessoas já estavam, né, conheciam um pouquinho, e o WhatsApp, né, hoje da vida, né, então já a gente está aqui formando, me falaram já de você, uma fala para outra, né, me falaram de você já tem algum trabalho, você não quer vir? Vamos montar uma associação, né, o que a gente vai montar? Vamos ficar debaixo de alguém? Vamos para um sindicato? O que a gente faz? E porque do jeito que está não dá e nós temos que tomar algumas providências, né? E assim nós montamos, sem nos conhecer, eu não conhecia nenhuma delas presencialmente, algumas pessoas que tinham já me indicado,
começamos a conversar e já formamos a primeira diretoria e já, né, fiquei ali na parte da diretoria da administração e depois nessa gestão agora eu fui para, né, estou como vice-presidente. Mas a associação, o que ela trabalha, o porquê da associação? Essa associação realmente é porque nós olhamos em primeiro momento e queremos qualidade no material didático que fala sobre o agronegócio, né? Então a gente, acho que é isso, ouvi isso, minha filha chegou chorando, teve uma história que em Mato Grosso do Sul, a soja de Mato Grosso do Sul tem sangue indígena, então é mais ou menos esse nível. Os peixes. Isso, os peixes até o menor, né? O duro é quando eu falo que a gente está matando, né, os índios, né? Então isso é bastante doído realmente, né? Pesado, né? E a gente foi e fez uma pesquisa, a gente levou para a FIA, né? Que tem Notório Saber, que é uma fundação, e aí nós fizemos essa pesquisa, pagamos R$1 milhão, passamos o chapéu em várias empresas, né? Que nos ajudaram, e dentro nós constatamos que somente 3,7% do material didático que fala sobre o agronegócio é cientificamente comprovado. 60% fala contra, né? E são todos autorais. Os outros 96,7% são autorais, né? Ou seja, tem um direcionamento, tem uma agenda dentro do ensino fundamental, Não, primário, fundamental e médio, direcionado como se o agro fosse um vilão, então. Totalmente, né? Então esse é um trabalho que a gente tem trabalhado arduamente para trazer, né? Mostrar a verdade, né? Porque a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade, né? Vos libertará. Então por isso que a gente foi entendendo as várias situações que já estavam acontecendo e nós, né, tínhamos se afastado, né? Realmente da educação, né? O agronegócio, os pais se afastaram muito, mas essa, assim, em mim já era uma preocupação de trazer as crianças para conhecer a verdade, levar para o parque, né, para um parque de exposições, fazer dia de campo. As minhas filhas sempre gostaram muito, né, de levar as crianças da sala dela, os adolescentes da época. Eu lembro uma época, a Gabi, né, a mais velha, ela foi fazer escola americana, estudou em Campinas e eu realmente, assim, a gente estava muito presente, mesmo sendo escola americana, nós estávamos lá todo mês, todas as festas, e numa dessas conversas de reuniões de professores, né, a gente ofereceu, falei, vamos contando do que, né, como era aqui, aí uma professora de biologia falou, a gente vamos fazer uma excursão para lá, eu posso levar meus alunos, né, de biologia, que a gente está estudando realmente fertilidade, então a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre a fertilidade dos animais, do gado. A gente pode ir? Somos só 16 alunos, né? E nós prontamente falei, vamos, sem problema, a gente passa uma semana lá. E realmente a escola americana, eles investiram, eles pagaram 50%, outros 50% os alunos pagaram, né? Os pais investiram também, e nós fizemos um roteiro, né? E eles ficaram uma semana aqui na fazenda, né, conosco, então dormindo no chão, alguns, sabe? Então foi uma aventura e nós mostramos, levamos veterinários, zootecnista, né, levamos também bonito, então nós fizemos um turnê. Então durante o dia eles tinham, né, ações, a gente mostrava, à noite eles sentavam e iam traduzir tudo isso, né, montar o trabalho deles e trabalhar tudo em inglês, porque eles tinham que levar todo esse relatório também. Então para nós na época foi uma experiência, né, eu tinha francês, tinha vários, né, pessoas assim, né, de outras nacionalidades que estavam junto e também foram desmistificando um pouquinho sobre o agro. Então ali a gente já começou a entender, né, que a gente precisava trabalhar mais ainda. Então sempre fizemos esse esforço para estar trazendo alunos junto, né, para conhecer a nossa realidade. Que ano que era isso, ó? Olha, esse daí você me pegou mais ou menos, mas devia ser no ano de 2012, mais ou menos. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, um paralelo, porque assim, eu já tenho uma na faculdade,
Tô com uma com 6 anos que está saindo daquelas, indo para o ensino fundamental, mas o Álvaro ele tem uma bebê. Você como um pai, vamos dizer assim, mais recente, você tem essa preocupação em ter essas inverdades ensinadas para tua filha? Com certeza absoluta. Inclusive, um dos meus trabalhos hoje é tentar convencer a minha esposa a fazer homeschooling. Que eu não sei se é uma solução 100%, mas cada vez que eu falo com os amigos meus que têm filhos pequenos nas escolas, todos eles dão o mesmo depoimento, que está piorando cada vez mais. Antes era um feito que eles meio que mascaravam ele. Hoje eles não estão nem com problema de eles estão fazendo questão de mostrar esse viés que eles estão embutindo junto na educação. Eu acho assim, né, uma das soluções, mas eu não vou atingir o todo, Não. né? Então, assim, o que a gente tem trabalhado também, incentivado, é realmente, né, um trabalho mais efetivo. Ir para cima, estar junto, não quero isso, né, não é dessa forma, e você orientando. Então, nós já estamos conseguindo, de olho no material escolar, nós já estamos escrevendo 3 livros do Fundo 2, Ciência, História e Geografia, né, para a maior editora hoje do Brasil, e nós vamos entregar esse livro esse ano, né, para que o ano que vem, com certeza, eles já possam estar nas escolas, certo? Nós estamos, né, com uma equipe técnica de autores muito bons, estão sendo capacitados pela, né, Embrapa, sabe, Exalc, né, grandes universidades, então, e ali a gente já está bem avançado nessa área aí. Só que daí esse livro não é só que fala só sobre o agro, é o livro completo. Aí com base científica e dado real, né? Totalmente, né? Então, eu creio que seja um avanço, mas ele demora. O homeschooling, ela é uma boa opção, ela é uma ótima opção. Mas nós temos. Soluciona o meu problema, né? Soluciona o seu e não vai o nosso. Então, como associação, nós temos 4 pilares que a gente tem trabalhado bastante, né? Então, um pilar chama Agroteca, que é uma biblioteca virtual que nós desenvolvemos. Hoje ela já tem mais de 300 materiais. O que a gente pegou? Porque a gente falava, mas isso aqui está errado, isso não é, né, não é o correto, você precisa de informação, na Embrapa tem, né, essas informações. Mas nós não conseguimos ler, não conseguimos entender que são materiais científicos e tal. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Exalc, então temos a curadoria da Exalc, e esses materiais, né, temos alunos ali, estagiários, que pegam esses materiais e trazem para a realidade, para a linguagem, aliás, do jovem, da criança e do professor. Então, deixa didático e dinâmico. Então, a Agroteca, tá? Você entra lá, né, só você digitar Agroteca, com certeza, né, Exalc, ela já vai, ou de olho no material escolar, /Agroteca também, tá? Já entra, e ali nós já temos mais de 300 materiais, já temos vídeos, né? Temos 35 vídeos que foi a Somos que fez para adolescentes. Então, tem muito materiais interativos. Então, isso é um dos nossos pilares. O outro pilar é o vivenciando a prática, que é nós levarmos realmente crianças, professores, jovens, né, para uma experiência, seja na propriedade rural, seja dentro de uma indústria do agro, nas feiras, né, que a gente usa bastante, porque realmente era alguma coisa que a gente já tinha iniciado aqui, e então a gente faz muito isso e queremos, né, aqui em Maracaju, estamos com grandes expectativas, inclusive a gente está trazendo um teatro, que é da John Deere, que patrocinou esse teatro, que fala sobre, são 3, né, caipiras conversando ali, bem dinâmico, né, musical, e eles contam um pouquinho da história da evolução da agricultura. Nós vamos estar com esse teatro também aqui durante a Expomara, no dia 6, né? O nosso querido doutor Agro, o Favas Neve, ele estará conosco no dia 6 também em Maracaju, temos uma palestra excelente à noite, mas à tarde eu pedi para ele, e ele também vai estar dando uma palestra para os adolescentes a respeito do mercado
mercado de trabalho, o valor da educação, né, para o jovem hoje, quais são as expectativas que eles possam ter em relação de Brasil e de mundo. Então ele vai estar fazendo uma palestra às 14h30 lá no Tatersal também para os nossos adolescentes. A partir do 9º ano, acho que essa palestra pega bastante também. Então essa também é uma das ações do Vivenciando, né, a prática, né? E nós vamos ter aqui a linguiça de maracaju lá, então vamos estar mostrando a história da linguiça, aproveitar os nossos 100 anos, estamos tentando montar a história da erva mate também ali de Vista Alegre, o Museu de Máquinas, algumas empresas, John Deere, a MAC vai estar nos recebendo lá, passando essas crianças, e também a gente vai estar com alguns animais, Água Tirada vai estar, e nós vamos estar mostrando, né, um touro, qual que é a diferença, o que que faz. Então a gente estamos com várias estações, certo? E estamos recebendo, quem que está nos auxiliando nisso? Nós temos os jovens da FamaSul Jovem, eles se dispuseram e nós vamos estar com esses jovens nos auxiliando para receber esses alunos. Eles estão sendo treinados pelo nosso técnico, né, o Rodrigo Paniago, e para que a gente possa receber esses alunos da melhor forma e que eles possam ter uma experiência realmente. Então, isto é o Vivenciando a Prática. O outro pilar que nós temos é o relacionamento com as editoras, como eu já falei, que é isso que nós já fizemos, o relacionamento com o governo, né? Principalmente hoje, nós não somos políticos, nós somos técnicos, mas nós temos o Plano Nacional de Educação que foi escrito e que ele não pode passar porque a coisa é muito e muito feia, e nós estamos tentando, nós escrevemos um outro Plano Nacional de Educação e estamos levando para nossos deputados, senadores e mostrando ali, né, temos agenda constante ali em Brasília e mostrando o que é realmente o plano que apresentaram e qual que é um plano ideal, né, com dados, com metas, né, para serem alcançadas, porque hoje 24,5% dos nossos adolescentes estão abandonando a escola, né, o ensino médio, não estão nem na escola e nem no mercado de trabalho. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa do De Olho no Material Escolar. Então, este é um outro pilar que nós temos, e o outro é o relacionamento, né, da gente levar uma metodologia nova, do que tem de inovação de educação, da gente estar trazendo, né, e podendo mostrar. E uma das, né, que nós temos divulgado, trabalhado e tentado multiplicar muito também é a metodologia que nós temos ali dentro da Fundação Sunji Nishimura, que é a aprendizagem profunda, e que, né, graças a Deus, com a nossa gestão aqui do nosso prefeito, né, o Marcos Caldeirão, né, a secretária de Educação de Maracaju, eles abriram as portas e nós já conseguimos implantar dentro das escolas. Nós estamos com 2 escolas em Vista Alegre, já com a metodologia, né, em quase todas as séries, e uma escola aqui, a do Alto Maracaju, né, do João Batista. Então, e agora, dia 31 de maio, faz um ano que esses professores estão recebendo capacitação semanal, e cada 3 meses uma presencial com o pessoal ali da Fundação Nishimura, que é o Ivan, que é o nosso consultor, que está vindo aqui. Até agora a Fundação está patrocinando tudo isso para nós, e ele viu que nós já temos um núcleo muito bom que nós já podemos multiplicar para mais escolas. Então, Maracaju hoje é a primeira cidade no mundo que essa metodologia está dentro das escolas públicas, porque esse método vem do Canadá, e, né, a fundação trouxe na região de Calgary, ali, com o Tom Rudnick, e ele tem essa metodologia há 25, 26 anos que ele está desenvolvendo. E os alunos dele, né, realmente que têm se formado, são um dos melhores alunos no mundo hoje, são dentro das melhores universidades. Caraca, Ana, você entende que isso é uma guerra de braço gigante, né? Bastante. Eu vou dizer até a nível político, econômico e espiritual. É uma guerra de braço gigante, que Deus lhe dê força, sabedoria, entendimento, dinheiro
recurso, porque é um ninho de vespeiro isso, cara. E o que vocês estão travando é uma batalha gigante, né, cara? Porque se você pega todos os países pós-guerra que foram reconstruídos, que têm sucesso e êxito, você pega Japão, Alemanha, Finlândia, né? foram reconstruídos, Coreia do Sul, né? Reconstruído através da educação. Sim. Entendeu? Então, assim, o que me chamou a atenção nesses assuntos aí, vocês investiram R$ 1 milhão em pesquisa para ter dado real. Isso. Só isso, vamos dizer assim, num país sério, já era suficiente para mudar todo o contexto. Levar para a bancada, deputado federal ali, para gerir. Só que isso não atende a uma agenda, né, de interesse que a gente entende que é uma realidade contrária. É uma ignorância da nossa parte achar que todas as pessoas do Brasil sabem o que é agro. Não sabe. Então, esse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu dei uma pesquisada lá tal, e saiu uma pesquisa em 2016 que 16 milhões de norte-americanos acreditavam que o leite achocolatado vinha da vaca marrom. Uhum. Então, se o norte-americano, que é um país assim que está bem desenvolvido em relação ao nosso, eles acreditam nisso, imagina aqui. Então, eu acredito que 5% só da população sabe o que é agro de verdade, na essência. As outras pessoas pensam que a carne dá lá no açougue, é só comprar no mercado que está tudo lá, mas não sabe o contexto que está por trás disso. É louvável esse trabalho seu e dessa associação para desenvolver essa educação que traz esclarecimento através da verdade, para que as pessoas entendam que por trás do arroz, da carne, do leite, tem pessoas trabalhando. Esse leite não sai sozinho da vaca. Alguém está trabalhando. Nesse exato momento que nós estamos falando aqui, alguém está cuidando de algum animal no mundo para gerar o quê? Comida, fonte de energia. E esse esclarecimento, para nós que é muito claro que temos essa veia aqui do interior do agro, mas para as grandes capitais, eles não fazem ideia do que nós estamos falando. E como que eles vão aprender? Através da educação. Vai levar um tempo, mas alguém tem que plantar essa semente. A gente entende principalmente, né, Xandô, que se nós iniciarmos pelas pequenas cidades, né, a mudança, nós vamos conseguir mais rapidamente, porque mais de 60% das cidades no Brasil, elas têm menos de 50 mil habitantes. E cidade com menos de 50 mil habitantes, praticamente é Maracaju. Né? Então, nós podemos, né, junto, você influenciar, você está perto, você está fazendo, né, muito mais para esse resgate. Então, esse é uma das visões realmente que a gente tem, a gente está levando e tentando multiplicar, e como, assim, hoje eu me sinto, né, muito feliz por poder usar Maracaju, né, como referência, né, ontem o Ivan estava aqui, o consultor, e ele veio dar um treinamento para os professores, a gente foi ali em Vista Alegre, foi lá em Vista Alegre, eu estive junto lá também, e foi muito interessante. O prefeito foi lá também, dar boas-vindas, né, dar os parabéns para os professores que estavam ali se capacitando. E o Ivandro estava nos contando que essa semana eles tiveram uma reunião com algumas das escolas particulares de Goiânia, querendo levar a metodologia, e o Tom Rudnick, que é o autor da metodologia, que já veio aqui em Maracaju, né, no mês de março, a gente conseguiu, ele deu uma palestra para toda a rede pública, né, de professores, então foi excelente. Também a Fundação Nishimura nos presenteou com isso, mandou ele vir de avião, né, e nos deu tudo isso daí, então foi um momento muito importante, principalmente para esses professores que já estão, né, praticando, né, então eles se sentiram muito honrados, né, de poder estar junto aqui, e muitos que receberam, que também paralelamente nós temos dado pós-graduação para vários professores, né, nós já demos pós-graduação para
37 professores e agora tem mais 21 fazendo essa pós também, que é uma pós-graduação socioemocional, que ela pode, né, ajuda, auxilia para o desenvolvimento deles e para olhar bem melhor para essa metodologia. E então esses professores receberam diretamente do Tom, né, o certificado, então eles ficaram muito felizes. E também o Tom, então, usando assim o exemplo de Maracaju, que já está dando certo numa escola pública, então nas escolas públicas, então é mais do que possível nós podermos multiplicar isso, né? Então a nossa gratidão, né, por Maracaju, pela nossa gestão, né, hoje o nosso prefeito Marcos, a Secretaria de Educação, eles montaram ali na secretaria, né, a Carol, a secretária, eles montaram uma equipe só para, né, estar atendendo essa metodologia, estar, né, responsável por toda a assistência ali, então isso é muito importante, creio que fará diferença e já está fazendo a diferença dentro da sala de aula. Que legal. Eu queria perguntar agora para você, em que momento que você se conectou agora com o grupo Água Tirada, né? Que você disse aqui que você está à frente da diretoria ali do grupo, né? E o momento que você se conectou com isso e o que é a Água Tirada para quem não conhece, né? O Tirada é uma empresa, um grupo familiar, né? Nós somos produtores rurais, né? Produtores de carne, de genética, de grãos, certo? Né? Sou esposa do José Adolfo, que é um dos sócios, são 2 sócios, né? O Artêmio Júnior, José Adolfo. O meu sogro, né? Ele está aí, mas ele já, né? Pela idade, então ele já passou, né? Todas as cotas, né? Para os filhos. Então nós somos um grupo familiar. E nós iniciamos este grupo familiar na década mais ou menos de 2000. Foi uma década, né, meu sogro, né, já tinha colocado que o que seria mais ou menos o meu esposo, do meu cunhado, e meu esposo estava voltando a fazer a faculdade de administração e eu estava fazendo um curso da SBDG, da Sociedade Brasileira, né, de Dinâmica de Grupo, e onde tinha a parte de desenvolvimento organizacional. E o José estava fazendo administração aqui na UEMS, né? E ele viu que ao invés, né, as grandes empresas, o que elas estavam fazendo? Elas estavam se unindo. E ele pensou, por que nós vamos separar se a gente precisa se unir para dar escala? Então, eu estava justamente estudando isso, estava sempre compartilhando com isso, e tenho um amigo, um grande amigo, Paulo Coster, né? Na época, o Paulo trabalhava ali na fundação e ele conseguiu fazer o curso de produção de uma soja, né, de quanto custaria uma saca de soja. Então foi na década de 99, 2000 que começou isso. Então para nós, né, é muito recente tudo isso. Daí eu falei para o meu esposo, falei, não, agora a gente pode começar com lavoura, que eu já sei quanto custa. E o Paulo foi fazer esse curso comigo também em Campo Grande da SBDG. Aí a gente foi, o José foi, conversou com a consultora que era, né, que estava dando esse curso para nós, que era uma gaúcha, Porto Alegre, Marilene Schuch, e ela já com seus quase 70 anos, com muita experiência, e ela nos orientou como devíamos fazer, o que era o ideal, né, montar, sentar, definir papéis, o que cada um ia fazer, cada um ter sua conta particular e a conta da empresa, e que a gente medisse, né, colocasse metas para 3 anos, e em 3 anos a gente avaliasse. E o Paulo veio junto comigo, na época nós também tínhamos um grupo de troca de experiência do Sindicato Rural, que também o Eduardo Rido, que tinha, né, que trouxe esse grupo, e nós estávamos fazendo parte, e o Paulo trabalhava com a parte financeira, com a liderança, e eu trabalhava com os gerentes das fazendas também. Então aí a gente começou a aglutinar, montamos o grupo Água Tirada com tudo isso, meu sogro e minha sogra concordaram, né, o Júnior, né, também meu cunhado, lógico, e dali para frente a gente começou a trabalhar, e eu fiquei responsável pela parte de gestão de pessoas. Então, ali a gente fez eu e o Paulo fizemos todo o planejamento estratégico, definição de papéis e iniciamos o trabalho. Hoje tem quantos colaboradores o Grupo Água Tirada? Hoje a gente deve estar com seus 110, mais ou menos. Né? Caraca, gente pra caramba. Hein? Então 110, e se cada um colaborador tiver a esposa e um filho,
A Estamos gente falando tem, mais de 350 pessoas aí. é mais ou menos, né? A gente tem a nossa convenção, sempre dá, né, nessa base, né, 400 pessoas, né, 380, 400, porque a gente faz a convenção para a família, né? Então Anualmente. anualmente, a gente faz, não temos confraternização, nós temos convenção, porque a gente entende que a gente tem que estar capacitando, né? E numa convenção você traz a família, mas para também receber, né, capacitação. Deus das crianças, a gente sempre trabalha coisas específicas, né, para o desenvolvimento das crianças e das famílias. Você conhece o Grupo Alvo Tirado? Ou... Conheço. Desde quando eu pisei em Maracaju, 18 anos atrás. O que te chama mais atenção lá na água tirada? É, você tem hoje a maioria das empresas de sucesso no mundo, elas são empresas familiares, né? Elas têm uma peculiaridade dessa que a Nerinha falou de agregamento, né? Quando você tem um agregamento, uma comunicação muito bem clara e definida, igual ela está dizendo, o sucesso ele é eminente, né? E quando você tem várias frentes dentro de uma empresa, dentro de uma família, igual eles têm, o trabalho que a Ana Nery exerce hoje, eu até estava, enquanto ela estava falando aqui sobre a educação, me veio algo na cabeça que é uma das coisas mais difíceis hoje, ainda mais no tempo que a gente está, que é você tem a consciência que você está plantando tâmaras, né? Sim, Você sim, tem essa consciência, né? Uhum. Porque a tâmara, ela é uma árvore que ela é um fruto que ela demora em torno de 80 a 100 anos para dar o fruto dela hoje. Hoje com as tecnologias um pouquinho antes, né? Tem Já uns 30, mudou um 40 pouco. anos dependendo, Isso. Aham. mas ela tá fazendo algo que às vezes pode ser que ela nem veja acontecer. E isso é a parte mais difícil, porque o ser humano por si só, ele é imediatista. Ele quer fazer hoje para ver o resultado amanhã, e geralmente ainda é um resultado que beneficie a ele próprio. E a aula que eles dão, na minha opinião, tanto o Grupo Água Tirada quanto a Aneri, é esse longo prazo que ninguém quer fazer hoje. Ninguém. Hoje, eu não vou nem falar dessa nova geração, que a nova geração ela é mais do que imediatista, né? A gente estava numa geração imediatista, agora já é mais do que imediatista. Imediatista e beneficiando a si próprio. Você não viu quando você fez a pergunta para mim o que eu penso sobre a minha filha, o que eu falei? Isso é do ser humano. Olhar para nós, para nossa casa, para dentro do nosso rebanho, vamos dizer assim, né? Agora, quando alguém vem e faz o que eles estão fazendo, porque o que eu acredito na minha vida, que a oportunidade ela te coloca no jogo. Ela te coloca no jogo das coisas da vida, mas é a adversidade que te faz mudar o jogo. Então, quando alguém vê uma adversidade, igual o Brasil está tendo, passando com essa dificuldade da educação, igual eles estão fazendo, e eles pulam para dentro da adversidade, é o que faz toda a diferença. Porque todo mundo se distancia porque isso é como se... Isso não é problema meu. Eu ia falar isso, é como se fosse um problema que não é meu. Eu quero cuidar da minha casa. Então, não só o Grupo Água Tirada, a Ana Nery, mas com certeza absoluta, eles lutam essa mesma luta junto com ela, e o que eu achei mais bacana no que ela estava falando aqui é que por mais que é um negócio grandioso e a longo prazo, eu vejo a gratidão dela nas micro vitórias. O fulano ajudou lá, foi muito bom, o outro também deu uma mão, nós passamos chapéu. Então assim, como ter uma visão dessa a tão longo prazo e mesmo assim você tá com seus pés no presente, sendo grato a cada mini vitória dessas daí. Então, para mim aqui, eu já tive uma baita de uma aula, porque você ter uma pessoa hoje com esse nível de sabedoria e de maturidade, hoje é muito difícil. Eu acho que o legado que tanto a Ana Nery quanto a Água Tirada vai deixar, com certeza absoluta, vai ser pautado em cima disso aí. Então, como eu conheço a família já há muito tempo,
O marido dela vendeu um carro fiado pra mim quando eu cheguei aqui em Maracaju 18 anos atrás. Eu não sei nem se ela sabe essa história. Não sabe essa história? Esses dias que me contaram, É. eu não sabia, não. O Wesley foi lá no escritório. O Wesley falou: Ó, faz quanto tempo? Eu falei: faz tempo que eu conheço. Eu falei assim, inclusive, e eu guardo os documentos, né? Eu falei: aqui, ó, esse carro que eu comprei deles e tal. E foi muito legal porque um amigo nos apresentou e eu não tinha dinheiro na época, né? Tava começando trabalho e tal. E Foi o Juliano? foi o Juliano. E ele falou: Zé, não, tem um amigo meu, não, pode vender pro cara lá. Aí fui lá, ele falou: não, Álvaro, o cara vende pra você, mas ele quer conversar com você antes. Aí vai eu, né? Nunca tinha visto o Zé Adolfo, né? Cheguei lá, aquele vozeirão, ô, bom dia, já assustei ali, falei: cara, esse cara ele não vai vender pra mim. Não... Ele já tava com a camisa da água tirada já, né? Jeitão de pecuarista mesmo. Aí ele fez uma entrevista pra mim, comigo, de uns 40 minutos. Ele perguntou tudo pra mim, menos sobre o carro. Ele perguntou da minha família, de onde eu vim, por que eu vim, por que eu tava sozinho, por que eu vim sem minha família, o que eu tava trabalhando, se eu queria me casar. Ele fez E assim, ele fez perguntas pra mim aquele dia que nem eu tinha feito pra mim mesmo. E aí no final ele pegou minha mão e falou: não, tá, o negócio tá feito. Então assim, essa foi a primeira experiência que eu tive com o pessoal da Água Tirada. Depois outros, né? Hoje sou colega do filho da filha da Nerinha, né? Da Gabi, que também é outra pessoa extraordinária, é uma benção. Você fechar o olho aqui, a voz e o jeito de falar é idêntico das duas. Pra mim é a mesma coisa. Então assim, eu sou muito grato de ter conhecido essas pessoas. A Ana Nery da família, eu acho que eu tenho, que é a pessoa que eu menos tive contato até hoje, mas o teu nome ele sempre é falado aí porque de fato você não é apenas porque é uma pessoa ativa, Xandó. Ela não necessariamente é uma pessoa agregadora. Às vezes eu posso ser ativo para mim. Eu posso ser ativo para as coisas que eu quero. Agora, quando você é ativo para algo maior do que você, é como se, eu acho que todo mundo que em Maracaju, se não conhece, já ouviu falar dela. E não por ser ela, porque você vê que a humildade dela é extrema. Pela posição que ela está hoje, ela sempre fala do outro. E eu acho que hoje em dia, o maior aprendizado que a gente tem com ela e com eles, com o grupo, é o outro. Não tem nada maior. A tragédia no Rio Grande do Sul agora, ela mostrou, para mim, ela mostrou a coisa mais bela no ser humano hoje, que é muita gente querendo diminuir a dor do outro, a dor do próximo, porque não tem ninguém fazendo isso hoje, definitivamente, praticamente ninguém. E quando você vê um movimento desse, cara, eu recebi áudios de amigos meus falando assim: Álvaro, você que é da igreja? Cara, foi muito legal esse dia. Minha esposa, que ela me contou, eu fiz inconsciente, né? Álvaro, você que é da igreja, cadê Deus nessa hora, cara? Onde é que Deus tá nessa tragédia? Irmão, Deus tá no mesmo lugar. Mas cadê? Eu falei: cara, liga a televisão, cara. Cada pessoa que tá lá ajudando, cada pessoa que sai da sua casa para ir lá se mobilizar, cada um que fala: não, eu quero ajudar, quero agregar, cada pessoa que dobra o joelho na sua cama e ora pelas famílias e pelo porvir lá, Deus tá em cada detalhe disso aí. Então, esse momento mostra um pouco do que a Ana Nery faz aqui, esse trabalho deles diariamente, né, inclusive. Legal, Ana, até pegando um gancho do Álvaro, que a gente vai passar a marcha aqui, mas eu vejo assim, eu tô caminhando aí para 20 anos trabalhando com mecanização agrícola, né, aqui na região de Maracaju, e o meu desafio é ensinar a tecnologia para as pessoas hoje, né, que ela está embarcada dentro da máquina. Então, 3 anos atrás aí, a gente começou um projeto chamado Escola do Agro. Inclusive, a Água Tirada é uma grande parceira, acaba enviando seus colaboradores para essa capacitação de tecnologia e mecanização agrícola. E o que eu percebo nas suas ações, o que o Álvaro disse, é que o produtor rural ele é uma pessoa muito reservada para dentro da porteira. Para você entrar dentro de uma propriedade rural, na minha cabeça existem 3 maneiras de você entrar para dentro da porteira. Uma indicação de um produtor para outro, olha, esse profissional é uma pessoa, sendo convidado, ou se você é excelência muito assim, um cara muito acima da média, as pessoas vão te procurar, mas a fazenda ela é muito reservada para dentro da porteira.
eu percebo que na questão do ensino, tanto de ensinar tecnologias, capacitação, o produtor rural fala assim, cara, Xandó, eu vou treinar esse cara, mas esse cara vai sair de mim, cara. E eu não percebi isso na água tirada. Por quê? Se nós trabalharmos em conjunto, foi o que você disse, o nós, trabalharmos em conjunto para desenvolver uma região, o cara que trabalha comigo, se ele for trabalhar com você, ele está capacitado. Então, quando sai o eu e entra o nós, então o que eu achei muito legal nessa última edição da Escola do Agro foram alguns produtores rurais que compraram vagas e falaram assim, ó, oferta essas vagas para pessoas que não podem fazer essa escola. Cara, foi muito legal isso. E a parceria que a gente fez com a UEMS. Então a UEMS levou, sei lá, o Neto tá fechando os números, levaram muitos alunos. Terminou a Escola do Agro, essa imersão, o reitor nos chamou para uma reunião. Falou, olha, nós queremos isso. As maiores faculdades de agronomia do país, elas vão dar o acesso para o aluno de agronomia a tecnologias de máquinas obsoletas, e é 4º ano. O que vocês trouxeram para dentro da instituição vai agregar muito valor. Então, eu sempre vou admirar e sempre vou respeitar quem acredita na educação do outro. Não importa se ele está trabalhando comigo agora e se ele vai sair o ano que vem, não tem problema. Isso, entendeu? Então, o fato dela falar, poxa, nós temos ali uma conferência, cara, eu falei, não, mano, Samuela recebeu um negócio de Deus na cabeça dela, porque é só alguém que tem um entendimento divino das coisas para não. Você me entende? Não é ser egoísta, entendeu? Quer, tipo assim, quer que o outro fique melhor, mesmo que ele não tá mais comigo. É o que eu faço com a galera que trabalha comigo. Eu vou ensinar vocês, não importa se vocês vão sair amanhã, mas enquanto você está aqui, tá bem educado. Isso me traz assim uma lucidez, uma clareza de quem sabe muito bem do que está plantando, entendeu? Não importa se vai colher hoje, você vai colher daqui, ou você não vai colher, você vai ser só netinha que vai colher, entendeu? Mas alguém está plantando. Então isso E precisa plantar. Exato, exato. Muito legal isso da parte de vocês. Provavelmente vai continuar nas filhas, né? Isso, e nas suas gerações, que é o que a gente espera, né? Mas eu queria falar também agora um pouquinho, Ana, dessa sua jornada e dessa sua fé cristã. Em que momento que você encontrou, assim, olha, eu tive um encontro com Jesus agora. Isso mudou a minha vida. Que você já estava casada, você ainda não estava casada. Como que foi essa sua experiência em encontrar? Foi para realmente a gente ia para um casamento, né? Minha mãe era cristã, né? Uma época muito firme, outras não muita, né? Mas meu pai não era, então isso trazia para ela algumas dificuldades. E nós, né? Sempre fomos criados naquela divisão ali, mas eu gostava, quando criança, eu gostava muito de ir para casa da minha avó materna, né? Para meus avós ali, porque tinha escola dominical. Então, a escola na casa dela, né? Então era aquela coisa muito interessante, eu gostava, as musiquinhas ficavam, né? Ficaram. Mas você, né, vai crescendo, vai afastando bastante. Mas na época que a gente foi pro casamento, né, que estava próximo ao nosso casamento, eu vi que ali tinha uma responsabilidade muito maior, né, e que eu precisava de uma estrutura muito maior. E na época eu tinha 2 primas, né, que estavam separando, próximo ao nosso casamento, e eu não queria aquilo para mim, né, eu queria realmente ter um casamento consolidado, e foi na época que a gente foi, a mesma coisa, né, o José Adolfo. Então a gente se converteu praticamente, né, 4, 5 meses antes do casamento, nós aceitamos Jesus, e foi nessa época que nós decidimos, né, que o nosso casamento seria com o Senhor. E foi que a gente, né, nosso casamento tinha 1.670 pessoas. Foi uma época assim muito desafiadora, né, muito interessante, né, mas foi algo, né, realmente muito abençoado, de muito propósito, né, de Deus ali, e Deus, de que a gente conheceu Jesus, a gente nunca, né, se afastou e sempre, né, firmes no propósito, no chamado, sempre colocando, né, em primeiro
lugar realmente o chamado de Deus. Graças a Deus tivemos a oportunidade de criar nossas filhas, né, no caminho do Senhor. As duas estão bem, né, firmes no caminho do Senhor, e a Mica, né, que é a caçula. Então, para mim são duas coisas muito importantes, né, para nós, né, em casa. Primeiro é Jesus, né, que foi o que a gente trouxe, e depois a educação. Né, a educação faz parte, então nós temos muita gratidão das duas ter feito o Exalc, né? Então saíram aqui de Maracaju, mas nunca tiveram dificuldade com isso, foram fazer escola americana, a Mica não quis fazer, mas ficou ali, mas as duas já saíram sozinha para fora. A Gabi, né, que ela já contou, ela pediu de 15 anos, o presente de aniversário dela, ela queria conhecer Harvard, né? Então foi para os Estados Unidos, então fez um curso de verão, porque ela já estava na escola americana, então sei que foi grandes, né, aprendizado para ela ali também. E a Micaela no mestrado, né, foi para o Canadá, depois eu fui para a Finlândia junto com ela, minha mãe também, para conhecer, porque ela estava indo para um congresso internacional de entomologia, né? Ela foi apresentar um trabalho dela que ela tinha feito ali junto no Canadá também. Então eu creio que tudo isso, né, são muitas bênçãos de Deus, né? E que a educação, eu vejo que trabalha muito junto, né? Como que Deus realmente, né, nos abençoa, porque essa capacidade que Ele nos deu e deu para todos. Então a gente tenta levar essa oportunidade também para todos, e não é porque a gente está na cidade lá do interior que a gente não tem oportunidade, temos muita oportunidade. Pelo contrário, acho que a educação de nossos filhos numa cidade do interior nos dá muito mais possibilidade de estarmos juntos, de estruturação emocional, né, desse crescimento, para que quando crescerem, né, não se desvie do caminho, né? Exato. Eu tive você falou assim de se desviar do caminho, tive uma experiência muito ruim. Fiquei 8 anos longe e posso dizer assim que não me acrescentaram boas memórias, vamos dizer assim, porque quando você conhece e tem um relacionamento legal com Deus, você entende algumas coisas que faz sentido para você. É uma identidade de filho, entendeu? Você tem uma certeza para depois dessa vida, né? Que não é só essa vida. Mas esses caminhos me trouxeram até aqui, entendeu? Hoje, o que me chamou muita atenção aqui, quando eu digo que eu aprendo aqui no podcast, teve uma convidada aqui, ela disse para mim assim: tudo pode dar errado na minha vida, menos a criação da minha filha. Então, ela estava dizendo que ela deixou o emprego dela para empreender e ter mais tempo com a filha. Então, essa sacada assim, é muito legal de ouvir, sabe? De fazer esse link entre a educação cristã, a educação dessa terra, porque nós estamos aqui, temos que aprender essas coisas, né? E em que momento que você falou assim, não, agora eu vou assumir aqui também, vou servir aqui nesse ministério, para liderar aqui nesse ministério, porque também exige uma responsabilidade grande, né? Isso, porque você vai liderar pessoas, você vai ministrar sobre pessoas. Quando que você tomou essa decisão, assim, desse chamado? Olha, pastoral, assim. Os meus líderes chegaram e falaram, olha, é o momento de vocês, né, crescerem, de vocês serem, né, ordenadas pastores, né? Então eu falei, bom, se é o propósito de Deus, se vem de vocês, eis-me aqui. Eu não vou correr do que Deus tem. Eu acho que tenho certeza que esse é o principal objetivo da nossa vida. Então foi algo que veio de lá para cá. Né? Veio de cima para baixo, né? Como está vindo agora, a gente vai ser ordenado a bispos também, né? Então também veio de cima para baixo, né? Essa direção, esse chamado, e é o que eu sempre falo, eis-me aqui, o tempo Deus vai, né, nos dar e a gente não vai correr, e sempre ensinamos nossos filhos no caminho, né, que deve andar. Nós, não sei se você sabe também, mas a primeira casa, o projeto Restaurando, né, que era a casa do menor de Maracaju, foi o Bispo Tonetti, que hoje é o nosso bispo coordenador em Campo Grande, que era daqui, né, começamos junto, né, a vida com Jesus, e foi ele e eu que iniciamos essa casa do menor também em Maracaju. Caramba, que legal. Claro, assim, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, assim, agora, porque eu tô diante de uma pessoa, assim, que a gente olha, parece que é uma muralha, né, cara? Entendeu? Uma pessoa
assim, intransponível, vamos dizer assim, uma pessoa muito forte, né? A gente vê isso. Mas é um ser humano também. O, E muito. Nerinha, do que você tem medo? O desconhecido, às vezes ele te dá um pouco de medo. Não te digo que não dá, né? Mas quando o desconhecido, será que vai dar certo? Será que não vai? Então a gente, né, me prostro bastante, vou orar, sabe? A mudança dá um pouco de insegurança, né? De medo. Né? Então, isso são pontos que a gente eu paro, ó, agora vamos para essa fase, eu tenho que nessa fase da empresa, né, será que vai dar certo? Será que esse investimento é correto? Então, esse desconhecido, quando você não consegue, né, ter o domínio ali, isso me dá um pouco de medo, assim, né? A onipotência nossa é grande, né? A gente tenta, então, que é o meu papel, assim, quando os meninos, falo os meninos, né, meu cunhado e o José, vamos investir nisso, vamos fazer aquilo, eu sempre ia o quê? Então eu vou orar para Deus abençoar e vou buscar recurso e capacitar as pessoas para que nós possamos dar certo, né, dessa continuidade, né, e termos pessoas realmente boas, né, bem capacitadas para estar atendendo a essas necessidades, O né? desconhecido te dá um pouco de O medo, então. desconhecido dá um pouco de medo. Eu não te falo, isso é um pouco que dá medo. Mas, ao mesmo tempo, ele é desafiador. E quando, sim, acho que Deus te coloca, né, por exemplo, essa metodologia. Quando eu conheci essa metodologia a primeira vez ali na Fundação Nishimura, falei, gente, isso daqui é a solução do Brasil. Eu quero isso daqui, né? E nós lutamos 8 anos para conseguir implantar aqui em Aracaju. Então você vai colocando o pé e Deus vai colocando o chão. Vai colocando o chão. Com certeza. Cada um com a sua parte, né? Ele não vai fazer tudo e você Não, também não. não Sei. faço, não, né? Não vou. E também, assim, a gente trabalha, temos, né, a nossa liderança acima de nós, eu não tomo nenhuma posição, não vou fazer nada antes de pedirem de orar, né? Ouvir, abençoar, para que depois a gente vá para esses passos. E também eu, quanto pessoa, né, se eu sou convidada para algo, assumir uma liderança, fazer isso ou fazer aquilo, né, que pega mais responsabilidade, também eu não vou sem a permissão do meu esposo, sem a bênção do meu esposo. Ah, sim, com certeza. Isso aí faz toda a diferença. E você é uma mãe brava? Ou você é uma mãe mais de boa? Como que é a Nerinha mãe? Olha, não sei, mas era uma coisa que eu sempre fazia com as minhas filhas, né, quando elas pequenas, meninas. Todo dia das mães eu chegava e pedia para elas e fazia um feedback. Pode falar que vocês não vão apanhar, tá? Assim, você falava assim pra ela, assim, pode ser sincero, não vai ter represália. Sendo, né? O que eu preciso, o que tá, e o que você tá pensando da vida, o que vocês querem ser, né? E foi num desses feedback de Dia das Mães que a gente estava sentada, eu lembro, fora ali de casa, tomando um tereré, e eu perguntei, né, pra Gabi, aí ela falou pra mim que falei, filha, o que você quer ser, né? Quando crescer, o que vocês têm pensado? Ela já estava, acho que no 8º ano, aí ela falou, eu quero conhecer Harvard, eu quero fazer administração em Harvard. Eu falei, mas por que você quer isso? De onde você ouviu isso, né? Ela falou, não, eu leio nas suas revistas que você tem, da HSM. Aí então assim, né, é muito importante. O que você está lendo? O que você está trazendo para O que dentro você está assistindo? o que você está assistindo? Exato. Né? E Cuidado, né? hoje elas estão casadas, né, cara? Mas você foi uma mãe muito ciumenta? Não, porque eu creio que eu não fui uma mãe ciumenta. Eu sempre fui uma mãe que ensinei, que carreguei junto, né? Então, os mínimos detalhes. Eu estava na cozinha, elas estavam ali. Se a gente ia para o mangueiro, ia junto. Se eu ia dirigir, ia junto, né? A gente sempre carregou junto e sempre, né, ensinei a voar. Eu acho, né, que a gente fez isso. Não quer ir? Tinha umas primas, uma tia, tem uma prima, que é a Gabi, que elas moraram, né, muito tempo com elas lá em Campinas, a Sigrid, que foi alguém que ajudou bastante. Então a Sigrid vivia carregando elas, mas desde pequena elas iam sair, então sempre ensinamos a ser independente. Eu tive uma conversa com a minha filha mais velha, falei, olha, até 25 anos, se você não casar, você vai tocar a tua vida.
Você tá com 18 agora. Poxa, pai, tá me mandando embora de casa? Eu falei, não, tô mandando você embora de casa. Você vai ser, eu tô falando pra você cuidar da sua vida, não tô falando que você vai ser mais minha filha, né? Vou cuidar, vou dar suporte, tudo, mas é um tempo de preparação aqui pra você, entendeu? Eu não quero filha com 30 anos na minha casa, não. Pode cuidar da sua vida. Poxa, sim, pai. Eu falei, você tá com 18, você vai ter um tempo já pra você se preparar. Então a gente fala assim, né? Um pouco sério, mas a gente não vai criar eles pra gente, a gente tem que criar pra. É, a gente tem que criar pro mundo, né? Minha mãe sempre ensinou nós assim. Então, como a minha mãe saiu cedo de casa para estudar, foi para essa escola técnica, imagina, ela morava em Jardim, veio para Dourados, mas aqui não existia estrada. Não. Então, naquela época era uma distância, não existia telefone, né? Carteiro também, sabe? Correio era aquela coisa, né? Bem difícil. Então, ela sempre nos incentivou, e também comigo, né, e com meu irmão. Eu lembro, desde criança, minha mãe sempre falava, até o 8º ano vocês vão estudar em Maracaju, depois vocês vão estudar sozinho fora, né, porque eu não vou deixar o seu pai. Certo? Então era uma coisa assim bastante interessante, que nós nascemos com isso. Então eu terminei o 8º ano, eu sabia que eu ia embora estudar fora. Aí meu pai foi, arrumou pensionato, né? Fui morar em Campo Grande, e ele sempre assim, né? Nunca mostrou realmente, né? Posso, não posso, não. Para ele foi e tentou, né? Sempre dar o melhor para a gente. Meu irmão chegou na fase, foi a mesma coisa. Então eu criei com isso me deu muita autonomia no meu casamento, isso ajudou bastante, que eu sempre estava pronta para fazer. Tivemos que enfrentar Pantanal, foi uma época, né, muito boa. A gente abriu o Pantanal, a propriedade que a gente tem lá, não tinha nada, a gente morou em barraca, a gente, né, eu andava de caminhão, eu dirigia caminhão, trator, então não tinha problema, né, precisava ir lá em Bonito sozinha, para mim eu pegava o carro e ia, não tinha essas coisas, né, atolava, para mim era engraçado. Então, cozinhar, né, em trempa, né, nessas coisas, para mim era ficar em barraca, não ter lugar de tomar banho, não era uma dificuldade. Então, eu creio que esse tipo de criação que nós recebemos, né, nos fez isso. E a gente tentou também educar nossas filhas nesse, né, com isso daí, sabendo quanto que custa, 1 mais 1 são 2, né, não é porque tem isso que pode gastar isso, não pode. E também, né, vestindo uma coisa que uma vez me perguntaram, por que você acha que, né, suas filhas estão, né, pensando em suceder e tal, estão no meio? E eu falei, olha, eu acho que quando começou isso, né, eu acho que começa desde quando nasce, né, então, e uma das coisas que eu parei para avaliar era como eu vestia minhas filhas, e eu fui olhar e eu sempre vestia elas sempre mais típico, né, era de botina, de calça jeans, de vestido normal, nada daquelas fantasias, né, mirabolantes. Então a gente sempre teve esse, Sempre dentro da realidade. sempre dentro da realidade, sempre estava com um chapéu, sempre preparando assim, mas deu certo, eu estava muito inconsciente em tudo isso, né, mas sempre preparando também, ó, se vocês quiserem, a mãe, né, até o 9º ano, que já era 9º ano, vocês vão estudar aqui, depois vocês vão estudar fora. Então quando eu sentei para ter esse feedback aí, conversar com a Gabi, e que ela falou isso, falei, bom, então você vai olhar o que é preciso para você ir estudar, fazer faculdade lá, né? Aí ela olhou e eu deixei que ela fosse procurar. Então ela foi procurar, tinha que fazer escola americana e só tinha em Campinas, né? Então, e na época minha sogra logo quis reformar o apartamento, queria que fosse para Campo Grande. Ela falou, não, vó, eu não vou morar em Campo Grande, eu vou embora, eu quero estudar na escola americana em Campinas, né? Aí nós fomos, era um preço bastante absurdo, né? Fora quase da nossa realidade. Daí a empresa, né, que nos ajudou a custear essa parte dos estudos também. E ela foi morar e também não podia morar em pensionato nem república. E quando nós chegamos, que eu fui, né, vimos aonde que era, o que fazia, era a mais antiga, era realmente a de Campinas. Aí nós chegamos lá, eles colocaram 1000 obstáculos, né? Não pode morar longe da família, nunca tivemos ninguém de Mato Grosso do Sul aqui estudando, tal e tal.
porque aquela escola foi feita para funcionários da 3M, na época que tinham vindo para o Brasil, né? E a gente foi trabalhando isso, e daí a Gabi falou, não, eu vou fazer. O José queria vir embora, falou, não, pai, eu quero fazer. E ela fez e passou, né, na avaliação, nessa primeira avaliação. Aí, para mim, também daí era um misto de coisas, né? Eu chorava, eu ria, chorava de alegria, mas também de medo e de como que vai ser, vai dar conta, né? 14 anos indo estudar, né? Aí tem que ficar com família, daí essa prima ofereceu, queria que ficou lá. Realmente foi, mas foi uma época, eu creio que de muito aprendizado para ela e para nós também, né? Aí Deus mandou até Azul, que na época não tinha, né? O avião era muito caro, né? Aí foi quando entrou Azul, começou a funcionar Azul. Eles foram se encaixando. Foi se encaixando, né? Álvaro, tem mais uma pergunta para a Ana. E a gente está caminhando aí para os finais. Não, pergunta não. Só para finalizar aquilo que você me perguntou, aquela hora sobre a água tirada, discorrendo aqui o que a Ana estava falando, a gente percebe que se você for perguntar qual é o motivo do sucesso da água tirada, eu de fora olhando, é essa cultura muito forte deles, né? A cultura é muito forte. E essa cultura que faz ela olhar para um colaborador que está entrando e não ter esse receio dele sair. Por quê? A pessoa que entra para trabalhar com você pelo dinheiro, ela vai sair pelo dinheiro. Agora, eles têm um propósito, né? E as pessoas querem fazer parte não apenas do trabalho, mas parte desse propósito gigantesco que a empresa faz por trás, além de todo o trabalho. Então, assim, o sucesso deles nos negócios é muito grande, a gente percebe isso, o modelo deles, que esse negócio deles é muito, muito bacana, muito assertivo, mas também essa cultura muito forte faz toda a diferença, né, Ana? Eu creio que sim. Hoje a gente está com outro, um projeto novo, né, que nós começamos o ano passado. Nós fomos lá na Fundação Bradesco, na formatura, já tínhamos um relacionamento lá, já tinha ido várias vezes, tentado. Aí nós fomos lá e eu resolvi, nós trouxemos, né, falei da proposta para o grupo, nós trouxemos 7 alunos para serem formados. Né? Então eles terminaram, formaram lá e nós estamos fazendo um ano de desenvolvimento deles dentro da empresa, passando por todos os setores. São 5 homens e 2 mulheres, né, alguns na agricultura, outros na pecuária, e então esse é um novo projeto nosso, né? Estamos trabalhando com eles para se desenvolverem, para serem realmente profissionais, porque terminar um curso é uma coisa, agora, né, e principalmente validar, né, principalmente eles que vêm lá do fundo, do Pantanal, então eles têm algumas, né, limitações de visão e de oportunidades, né, mas estão todos saindo super bem, os 7 estão indo bem. Né, a gente está contente com essa experiência e é muito gratificante, né, quando você chega lá e você contrata, você vê a alegria daqueles pais, dessa família, Tá louco. né, que... Não, se fosse, tipo assim, não, tô indo ali para, sei lá, para trabalhar, mas tá vindo para um lugar que vai dar um know-how para eles, né? A gente está tendo, né, encontro, procurando ter encontro todo mês, né, desenvolvendo as habilidades deles, né, trabalhando, e tenho tido uns feedback muito bom. Essa semana mesmo tive o feedback do professor da universidade, que tem uma parceria conosco. Falou, nossa, você acertou, a menina está indo super bem, e é uma menina que morava no fundo do Pantanal, que né, os pais não têm nem carro, não, né, o dia da formatura foi um choro, porque esses pais chegaram atrasados, alugaram um carro, quebrou essa caminhonete, né, então são histórias e histórias, né, então, mas são coisas assim que a gente tem entendido que é preciso, então pessoas que estão ali foram capacitadas, né, sofridas bastante, mas a gente poder ajudar esse desenvolvimento, né? Eu creio que como nós temos excelente colheita com as nossas filhas, né? Nós podemos também continuar fazendo isso, multiplicando e é quase, né? São muitas histórias. Ixi, se eu for te contar aqui, tem mais história de gurizada. Tem uma história aí até de uns colaboradores de vocês que foram embora, né? Para o norte do país, né? Piauí. E aí trabalharam com vocês e agora também estão produzindo lá. Acredito que essas histórias aí que esses dias eu até estava falando assim,
poxa, às vezes dá uma desanimadinha, a gente olha no retrovisor da vida, né? É, Olha para trás, lembra dessas pessoas, poxa, vale a pena continuar, né, cara? Entendeu? Então, por isso que eu te falo que no começo da nossa conversa, que esse podcast me dá essas oportunidades de ouvir essas histórias. Mas não contadas pelos outros, pelos próprios personagens, entendeu? Então isso é muito bacana para nós aqui. Óbvio, quer lançar a última aí para ela aí? Né, Ana, essa última pergunta eu vou passar pro Álvaro, ele sabe fazer bem. Né? Oh, ele engasgou. sim. Depois vai cortar, né? Não, não tem problema, quem é você? Agora que eu tava pensando em outra coisa. Essa pergunta, ela é a última, mas ela é a mais famosa daqui e é a que mais faz as pessoas tremer. Mas você, como é uma pessoa já dinâmica, você não vai ter dificuldade nenhuma com isso aí. Essa pergunta é: quem é Ana Nery? Não, essa pergunta realmente né, ela é bem mais profunda, né? Mas a Ana Nery é uma serva do Senhor, é uma mãe, é uma esposa, né? É uma profissional. Hoje eu sei que eu sou uma profissional, né? E Deus tem nos dado a capacidade, né, de liderar, mas liderar no sentido da gente poder compartilhar para formar outras pessoas, né? Liderar nesse sentido de poder olhar por coisas boas e trazer para isso para todos, né? Então, essa acho que é a Ana Nery. Se eu vou lá e vejo uma coisa boa, né? Tô viajando, nossa, isso daqui é excelente, eu quero levar para Maracaju, né? Aí eu tenho a minha amiga Cláudia ali no sindicato, que eu chego e falo, Cláudia, eu cheguei de tal lugar, falo, pelo amor de Deus, você vem com mais serviço, né? Então, mas no final ela, mas conta aí, então vamos fazer, né? Então, ele sempre está pronto para fazer. Então, a Ana Nery é aquela que eu vejo que Deus coloca no coração. Isso é bom, eu quero trazer para compartilhar, né, com todos, né? São coisas que podem, né, agregar e fazer mais. Eu acho que, né, isso é a Ana Nery. Eu gosto, o meu nome, né? Eu te falei, mas Ana Nery é o nome da primeira enfermeira do Brasil, que a minha mãe é enfermeira, então está ali, né, inserida essa coisa do compartilhar, do servir, né, do cuidar um pouco, né, das pessoas, mas também a Ana Nery tem feito bastante, né, terapia sistêmica, né, e aprendido a separar as coisas, né, cada um no seu papel. Bacana. Muito legal. Suas considerações finais aí, Álvaro, do episódio. Era para ser mais um dia comum, mas depois de uma aula dessa de futuro, porque você precisa ser um visionário fora da curva para poder pensar dessa forma. Então, provavelmente para mim foi muito agregador e com certeza absoluta para as pessoas que vão assistir vai fazer toda a diferença. E impossível você fazer parte, compartilhar umas histórias dessas e sair com a cabeça igual. De verdade, para mim foi um dos melhores episódios até agora. Olha, para mim, se eu fosse falar assim uma palavra para definir num cenário atual, uma linguagem mais da galera, vamos dizer assim, que a Ana Nery é uma mulher braba demais. Braba é aquela pessoa que não mede esforço para fazer, né, para acontecer. Claro que a sua posição hoje você poderia estar desfrutando, curtindo a sua família, mas eu vejo que tem algo dentro de você que é um propósito maior de servir as pessoas, e há uma beleza divina nisso, entendeu? E quando você consegue envolver a sua família nisso, eu acho que dá um poder sobrenatural para você transpor qualquer barreira, entendeu? Então, eu tô numa conversa hoje com uma pessoa aqui que é capaz de fazer qualquer coisa, desde que acredite, que possa fazer sentido na vida de outras pessoas. Uhum. Então, nunca foi sobre nós. Tem uma palavra que diz isso, né? Nunca foi sobre nós, sempre sobre o outro. Então, acredito por isso que você tem tanta energia, tanto vigor, tanta vamos dizer assim, essa vibe para transbordar na vida das pessoas, quer seja profissionalmente, quer seja espiritualmente, quer seja na família, quer seja com os colaboradores, ou seja,
você floresce em qualquer lugar, fica em qualquer Obrigada. lugar, porque você já está fora pensando o que eu vou trazer para dentro. Então, eu compartilho dessa tua visão. As pessoas às vezes perguntaram, poxa, você vai embora para os Estados Unidos? Não vou embora para os Estados Unidos. Eu quero aprender lá e trazer desenvolvimento para a minha região aqui. Então é muito louvável isso, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, Amém. muitos anos de vida para continuar a fazer o que você está fazendo, que com certeza isso vai passar por gerações, né? E por mais que a gente falou bastante sobre ensino aqui, existem poucas coisas na vida que a gente não consegue ensinar. Por isso que tem poucas pessoas igual a ela. A gente consegue ter um ensino bacana, ensinar algumas metodologias. Agora, bravura, coragem é para poucos. Isso não se ensina. Então, estamos aqui diante de uma pessoa, igual você falou, brava, mas brava no sinônimo de bravura, né? Curtiu estar com a gente aí? Gostou de participar desse episódio? Sim, ótimo. É muito bom, né? Eu gosto de contar histórias, né? A palavra de Deus são cheias de histórias, o Velho Testamento são só histórias, né? E histórias a gente tem que realmente estar multiplicando, porque a gente possa, né, estar inspirando, né? E lembrando Maracaju chegando aí nos 100 anos, a nossa preocupação é como nós estamos preparando Maracaju para os próximos 100 anos. Sim, né? isso aí. Então, né, o que você está deixando, né, de legado aqui, de estrutura para essas crianças, esses jovens, né? Então, essa é uma preocupação. E eu creio que a parte espiritual, ela é muito importante, a primeira, mas as ações, o seu exemplo, né, são que as pessoas vão estar nos seguindo pelo nosso exemplo. Então, o que a gente está deixando? Nós estamos obedecendo os passos de Jesus? Nós estamos ensinando, corrigindo, né, e colocando tudo. Então é isso que eu deixo aqui, foi muito bom, né, poder compartilhar, falar um pouquinho da vida, das histórias, dos projetos e principalmente de Jesus, né, da palavra de Deus. E... Olha, o que a nossa convidada merece? Não pode subir mais, não pode Maju, brigou com nós, porque corta todo mundo o vídeo. Mas então... Nossa convidada merece uma salva de palmas, né, galera? Obrigado, gente. Se você ficou até o final, curta, compartilha muito esse vídeo, nos siga no Instagram e se inscreva no nosso canal, Café Brothers, para você ficar por dentro de todos os nossos episódios. Próximo episódio, episódio 100, comemorando junto aí com 100 anos de Maracaju. Isso aí. Até a próxima, valeu.